Você conhece pessoas que valorizam mais coisas do que pessoas, que são capazes de passar por cima de princípios, de valores, somente para que coisas se sobreponham? Pessoas, por exemplo, que brigam por herança, perdem a família, mas a herança é o mais importante. Ou brigam por causa de bens frívolos, conquistados, perdem relacionamentos por causa dessas coisas. Você conhece pessoas que valorizam mais coisas do que pessoas, que ao invés de cederem para que os relacionamentos sejam concretizados e até mesmo estabelecidos, não, elas preferem a discussão, elas preferem perder tempo com coisas insignificantes, mas não abrir mão daquilo que elas consideram ser o mais importante ou a sua prioridade. É com base nessa ideia que nós vamos pensar o programa Palavra Viva de hoje, quando nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus e a comunhão com os irmãos. Afinal de contas, o que é mais importante? O que nós deveremos priorizar? É isso que nós vamos pensar no programa Palavra Viva de hoje. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também que você já aproveite e se inscreva aqui no nosso canal. Nós estamos aí quase chegando a 200 inscritos. E você que está aqui pela primeira vez, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, fazer parte dessa história. Estamos avançando, crescendo. Nosso canal agora, eu acho que no meio do ano, irá fazer agora 2 anos já no ar. E eu quero que você deixe aqui registrado a sua participação nessa história, porque isso é muito abençoador para todos nós. Também curta aí esse vídeo, porque eu tenho certeza que já é bênção para a sua vida, e aproveite também e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E para você que ainda não conhece a nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva, você vai ter aí a oportunidade de baixar o nosso aplicativo, consumir todos os nossos conteúdos lá, e o nosso programa que fica disponível lá ao meio-dia e às 21 horas para a glória de Deus. Também, se você não se inscreveu no canal Miqueias Alves, se inscreva no canal Miqueias Alves. Nós temos lá toda segunda-feira às 10 horas da manhã o nosso podcast, e segunda-feira agora inclusive começa uma nova série de podcasts com o tema Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Eu estou já gravando com alguns irmãos, amigos, sobre esses temas, e vai ser muito abençoador. Eu quero muito que você participe lá também, curtindo, comentando e compartilhando com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos então aí ouvir os nossos patrocinadores. Logo em seguida vamos falar aí sobre o reino de Deus e a comunhão entre os irmãos, concluindo hoje já o capítulo 14 da nossa exposição da carta de Paulo aos Romanos, e estamos avançando aí para o fim da exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135
ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Quero ler aí com vocês Romanos capítulo 14, nós vamos ler os versos 13 a 23. Romanos capítulo 14, versos 13 a 23, que nos diz assim: E assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo aos irmãos. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para este é imunda. Mas se por causa da comida se contrista, teu irmão já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é para comer carne. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas se come, se está condenado, porque não come por fé. É tudo o que não é de fé, é pecado. Então vamos pensar aqui nesse texto. Ontem nós falamos sobre crente fraco e crente forte. E nós observamos aí que o contexto aqui do capítulo 14, o contexto geral é a liberdade cristã. E Paulo está tratando de uma questão no contexto das igrejas primitivas, das igrejas gentílicas como um todo, sobretudo aquelas igrejas que possuíam judeus convertidos, havia uma divergência de opinião. Porque veja bem, como isso vai se repetir em outras cartas, em outros momentos, em outras igrejas. Mas, por exemplo, quando havia judeus convertidos numa comunidade, que em sua grande maioria era composta de gentios, que é o caso aqui da igreja de Roma, é comum que os judeus trouxessem todo um histórico da sua fé pregressa, né, do seu judaísmo, como os gentios traziam também experiências, ideias das suas crenças pregressas no mundo gentílico, né, como não judeus, como não cristãos, da sua idolatria e etc. Dos seus costumes pagãos que eram muito fortes e predominantes naquela cultura daqueles dias. E o que acontece? Quando juntava esse povo tudo no mesmo lugar, como igreja, como parte do corpo de Cristo, e agora sendo orientados e discipulados pelo Evangelho de Jesus Cristo, havia divergências. O que era talvez normal para alguns era anormal para outros. O que era comum para uns era incomum para outros, como até os dias atuais. Por exemplo, se eu levar você
Por exemplo, isso aqui é muito interessante. Na faculdade, no seminário, nós temos uma matéria, História das Religiões, e falar um pouco da cultura de cada contexto religioso, inclusive da mesma corrente cristã. Por exemplo, o cristianismo. O primeiro racha do cristianismo aconteceu em 1058 com a Igreja Ortodoxa, né? A igreja do contexto do mundo oriental. Primeiro racha da Igreja Católica. Também, naquele contexto, naquele momento, originado muito por questões da idolatria, né? Da questão da adoração em imagens, né? E depois, em 1517, com a Reforma Protestante, nós temos o protestantismo, segundo grande racha do cristianismo. Depois disso, o protestantismo, diferente do catolicismo, não tem um único, não tem um viés centralizador. Você tem luteranos, você tem presbiterianos, anabatistas, congregacionais, batistas, você tem wesleyanos, até chegar ao movimento pentecostal, quer dizer, são várias correntes, e sem contar hoje as inúmeras denominações. Todo mundo tem a mesma base, a palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas cada um tem a sua maneira de ser. Tem sua cultura, tem coisas que uns concordam, outros discordam. O fio condutor é o próprio Cristo e o evangelho de Cristo, mas cada um tem suas particularidades. Então veja bem, quando um pentecostal, por exemplo, vai visitar a igreja de um tradicional, ele se sente incomodado. Por quê? Porque ele veio de uma cultura diferente. O pentecostal, ele tem um jeito de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de estar ali em comunidade. Louvando, levantando a mão, orando em voz alta, glorificando, falando em línguas e etc. Dons espirituais de várias maneiras e entre outras coisas. Então, quando um pentecostal vai no meio tradicional, ele se sente incomodado, ele não se sente bem. Ele fica incomodado. Mas por quê? Por causa que a cultura dele é diferente da cultura do tradicional. A mesma coisa do tradicional. Quando ele vai numa igreja pentecostal, ele se sente incomodado, porque ela tem costumes diferentes. Por exemplo, numa igreja tradicional bem assim, característica, é comum você encontrar lá uma plaquinha dizendo silêncio. Porque eles entendem que o culto reverente é o culto com silêncio. Se eu colocar uma placa de silêncio numa igreja pentecostal, eu vou criar um problemão. Vou criar uma dificuldade, porque o entendimento cultural é completamente oposto. É completamente oposto. Quer dizer, existem divergências de ideias, de cultura. Cada um tem uma cultura. Vou dar um exemplo ainda mais simples a respeito disso. Por exemplo, você casou. Você veio de uma realidade cultural. Você tem um jeito de ser, uma família. É aquela história, feijão por baixo ou feijão por cima? Ok? Café sem açúcar ou sem açúcar? Cada um tem um jeito. Tem um jeito de ser, tem uma cultura de ser. Uns gostam de comer à mesa, outros não tem essa exclusividade. Não, pode comer na sala, pode comer no quarto, não tem problema. Cada um tem um jeito de ser, cultura. Aí quando casa-se, junta a cultura do marido com a cultura da esposa. E pode dar o quê? Conflito, pode dar choque. Porque o que para um é uma verdade, o para outro não é. O que para um é correto, para o outro pode não ser. É isso aqui que é a base de Romanos capítulo de número 14. Paulo está tratando de coisas que não são essenciais, fundamentais da fé cristã. Ele está tratando de coisas que podem ser o quê? Costuradas, tratadas, que são coisas insignificantes, que não têm nenhuma relevância bíblica, doutrinária, mas que causam conflitos na unidade do corpo de Cristo. É esse o contexto aqui. A base aqui é sobre a questão de dias sagrados, a questão de alimentos proibidos ou não. É sobre esses temas que estão aqui envoltos nesse capítulo. Então Paulo vai escrever um capítulo inteiro só para falar disso. Para trazer luz, para resolver esses conflitos internos dentro da igreja. Coisas insignificantes que com um pouquinho de maturidade espiritual nós poderíamos resolver. Então vamos aqui destacar alguns pontos à luz desse texto aqui. Com base nesse tema aqui, que o reino de Deus é a comunhão entre os irmãos. Primeiro ponto aí. É errado julgar os irmãos na fé. É errado julgar os irmãos na fé. Com base nesse contexto aqui. Observe aí comigo. Capítulo 14, verso 13 e 14. Eu vou ler aqui na NVI. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros.
Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Então veja bem, a recomendação de Paulo é para que deixemos de julgar uns aos outros. Por quê? Porquanto, mesmo tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, no entanto existem aqueles que consideram por si mesmos que seja impuro. Ou seja, nesse caso, o pecado seria questão de opinião, de perspectiva, de cultura pessoal. Dessa forma, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. William Hendricks nos fornece um exemplo sobre esse tipo de circunstância muito pertinente. Escreveu ele: se numa tarde dominical, quem sabe depois do culto da igreja, você convida 6 pessoas a irem a seu lar, e você sabe que 3 delas fazem objeções ao cântico de determinado hino, então, mesmo que as outras 3 e você considere o hino como irrepreensível, você não deve incluir esse hino específico em seu programa social. Em vez disso, você deve tomar medidas para que todos se sintam abençoados e felizes. Então, em outras palavras, o que ele quer dizer aqui? Precisamos usar de sabedoria para não matar os crentes na fé, os crentes fracos na fé. O amadurecimento não é instantâneo, mas gradual e processual. Não adianta colocar a armadura de Saul em Davi, pois as medidas de Saul são para Saul e as de Davi para Davi. A comunidade cristã, lamentavelmente, às vezes brigam por qualquer coisa. E coisas que deveriam ser tratadas com paciência e sabedoria. Paulo era convicto que não existia alimento algum impuro, pois Cristo purificou. No entanto, para evitar conflitos, ou como diria o Jaiminho, né, do seriado Chaves, para evitar a fadiga, Paulo propõe aos fortes não colocar pedra de tropeço no caminho dos fracos. Então veja bem, Paulo ele tinha um entendimento claro que os alimentos não eram impuros. Quando você lê lá Atos capítulo 10, Deus esclarece isso para Pedro. Pedro também tinha essa dificuldade. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo repreendeu Pedro na cara. Ele diz isso lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1 e capítulo 2. Então, por quê? Porque Pedro tinha essa dificuldade também. Com o gentio se comportava de uma maneira, com o judeu se comportava de outra. E aí Paulo é duro com Pedro. E Deus mesmo esclarece para Pedro como um judeu de nascimento que nunca havia comido animais que dentro da cultura judaica e pela lei mosaica eram considerados impuros. Mas que depois da aliança em Cristo e da nova aliança no sangue de Cristo, todas essas coisas foram abolidas. Todas as questões se tornaram vãs, tornaram-se purificadas. Então, Paulo tinha esse entendimento. Só que o que acontece aqui? O que tem um ponto aqui importante? Nós, os fortes, ou seja, aqueles que entendem que isso não é um problema, têm que ter maturidade espiritual para saber lidar com aqueles que não têm tanta maturidade espiritual, que considera aquilo como um pecado, considera aquilo como um erro. Então, por exemplo, você vai chamar uma pessoa na sua casa, e ele está falando de coisas do dia a dia, tem coisas que você já conhece. Você não tem amigos? Você não tem pessoas, irmãos na igreja? Tem gente que você sabe que é cheio de não me toques, cheio de dificuldade com umas certas coisas. Como que você lida com essa pessoa? Você lida com essa pessoa com humildade e sabedoria. Você não pode matar o crente na fé, você não pode ser um obstáculo para ele. Você tem que costurar a unidade. Um exemplo bem simples sobre isso. Você vai... eu gosto de me situar. Eu vou pregar, às vezes, em determinados contextos, determinadas igrejas, que às vezes nem é do nosso ministério, não é do ministério que eu pertenço. Eu não vou chegar lá... Não é uma igreja que, tradicionalmente, por exemplo, usa terno e gravata. Eu não vou chegar lá de terno e gravata. Se eu sei que a igreja não tem isso como costume, nem o pastor da igreja ou seus obreiros têm esse costume, eu não vou chegar lá e ser o diferentão. Eu vou ir lá, vou pregar normalmente. Agora, na minha igreja, no contexto ministerial que eu encontro, eu não vou chegar lá sem terno e gravata, porque esse é o contexto da minha denominação, da denominação que eu pertenço. São questões simples, mas que a gente tem que ter sabedoria para saber lidar com cada uma dessas coisas.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que ser pessoas que costuram relacionamentos. Nós temos que ser ponte uns para com os outros. Não pedra de tropeço, não ficar julgando o outro por causa disso, daquilo outro. Não. A gente tem que jogar água na fogueira e não lenha na fogueira. A gente tem que ter sabedoria para lidar com essas coisas. Segundo, é errado ser motivo de tropeço para o irmão na fé. É errado ser motivo de tropeço para o irmão na fé. Diz aí, versos 15 e 16. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência. A paráfrase da Bíblia Mensagem lança a luz sobre esse texto de uma forma bem interessante para nós. Diz assim: se vocês confundem os outros, fazendo do que as pessoas comem campo de batalha, já perderam aquela amizade, aquele amor. Lembrem-se de que foi por essas pessoas que Cristo morreu. Vocês vão arriscar mandá-las para o inferno por causa de uma dieta? Não ousem fazer que comida abençoada por Deus se torne um meio de envenenar a alma. Não é então aqui permitido usar as fraquezas de nossos irmãos em Cristo para o uso de provocações. Não é permitido. Além de ser infantil, é contra o amor fraternal. A graça irresistível não permite que o fraco perca a salvação, mas nem por isso devemos agir com leviandade. O que para os fortes é liberdade, para os fracos é cativeiro. Sendo assim, devemos agir com sobriedade aos fracos e às suas fraquezas. Ou seja, eu não posso, porque eu já sei que aquele irmão tem uma limitação sobre certa coisa, sobre certa situação, eu não posso ficar criando motivo, usando isso como um motivo para criar mais dificuldade. Para impor àquela pessoa aquilo que eu acho que não tem nenhum problema, o que para mim tá de boa. Eu não posso usar isso. A gente tem que ter sabedoria para lidar com as pessoas. Esse amor fraternal, e ainda Paulo usa um argumento aqui bem pesado, porque ele fala assim: Cristo morreu por essas pessoas. Ou seja, o que une você com o seu irmão é mais forte daquilo que separa vocês. O amor de Cristo, a morte de Cristo é mais poderosa, é mais importante para trazer unidade entre vocês do que outras questões secundárias. E tem gente que utiliza coisas secundárias para viver em separação, ao invés de usar o Evangelho e a cruz de Cristo para trazer união. Igreja é corpo. Você é com ferro que se afia o ferro. Você vai crescer, você vai se desenvolver à medida que o seu irmão na fé também vai crescendo. Nós precisamos dos diferentes para crescermos. Imagina se todo mundo fosse igual. Se todo mundo se fosse uniforme. Não, eu falei aqui no capítulo 12 lá, quando falamos sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, nós somos um corpo. Só que são membros independentes e ao mesmo tempo dependentes uns dos outros. E tem as suas particularidades, suas diferenças, e cada um tem seu propósito no corpo. Quer dizer, nós trabalhamos em unidade e diversidade ao mesmo tempo, para edificação de todo mundo. Quer dizer, eu não posso ir contra aquilo que é o meu próprio corpo. Eu sou membro desse corpo. Se um membro do corpo tá enfermo, eu também estou. Quando você tem uma dor no dedinho do pé, isso não incomoda? Ou é só o dedinho do pé que dói e a cabeça, né, o seu cérebro nem sabe o que está acontecendo? Não. O corpo inteiro fica doente, fica ruim por causa de um dedinho do pé machucado. Não é assim? Por quê? Porque é um membro que está conectado ao todo. Tem sua particularidade, tem sua finalidade. Se ele não funciona bem, o resto todo padece. A gente tem que entender isso. Para que a gente possa o quê? Caminhar em unidade. Terceiro, é errado inverter as prioridades no reino de Deus. É errado inverter as prioridades no reino de Deus. Diz lá o texto, verso 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Tendo em vista os versos anteriores, Paulo ele prossegue, exortando os fortes em relação aos fracos da fé, e deixa perfeitamente explicado que o foco da igreja não é comida ou bebida, mas o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Marvin Pate, ao comentar esse verso, ainda ele diz: Paulo utiliza 3 substantivos, justiça, paz e alegria, para caracterizar as bênçãos do reino de Deus, todas procedentes do Espírito. Justiça se refere à justiça de Deus imputada ao pecador por meio da fé em Cristo, a qual produz paz com Deus e alegria escatológica. Meu amigo, isso aqui, só pra gente pontuar isso aqui, o reino de Deus é sempre mais importante do que qualquer outra coisa. Sendo assim, todos os fortes que compreendem a importância de agir com sabedoria, a fraqueza do fraco será aprovado por Deus pelos homens. A visão de quem é forte deve ser detida ao reino indivisível de Deus e as suas bênçãos. Meu amigo, o que é mais importante, coisas ou pessoas? Tem gente que tá perdendo o fio da meada por causa que não tá entendendo nada. Porque tem um senso de prioridades equivocado. O reino de Deus é muito maior do que a cor da roupa que o meu irmão usa. O reino de Deus é muito maior, é muito mais maravilhoso do que pensar no gosto de A ou de B. Não, o reino de Deus é maior, as bênçãos liberadas para nós por meio do reino de Deus, por meio da obra de Cristo, é muito maior do que a gente fica às vezes perdendo tempo com coisas que não tem importância. Coisas que não têm importância. Meus irmãos, em nome de Jesus, o reino de Deus sempre é mais importante. Ame o seu irmão em Cristo, apesar daquilo que você não gosta que ele faça, ou que você considera que é desnecessário. Não, o reino de Deus é muito mais importante. A obra de Cristo realizada por nós é muito mais valiosa. Tem coisa que dá pra relevar, tem coisa que dá pra gente esquecer, tem coisa que dá pra gente andar pra frente, fechar o olho, fingir que não viu, não ouviu, não ficou sabendo. E aí às vezes a gente perde de ter comunhão com o nosso irmão por causa de coisas que não têm importância, que não têm significado. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Reino de Deus não é trivialidades, reino de Deus não é coisas, inúteis do dia a dia, da demanda do dia a dia. Não, o reino de Deus são coisas indizíveis. O reino de Deus fala de transformação de vidas. O reino de Deus fala de salvação. O reino de Deus fala de mudança de caráter. O reino de Deus fala de ressignificar a vida do perdido. Às vezes a gente fica mais preocupado com as demandas de dentro das 4 paredes da igreja e estamos perdendo o verdadeiro propósito de ser igreja. A igreja, a eclésia, os chamados para fora. O nosso papel é ir para o mundo e fazer a diferença. Aí a gente fica preocupado com a cor da parede, a gente fica preocupado com o banco lá da igreja, a gente fica preocupado com um monte de coisa que não tem importância. E com aquilo que tem importância às vezes não dá valor. O reino de Deus é muito grande. O reino de Deus é gigantesco. E o nosso Deus, ele reina sobre tudo. Ele governa tudo e nós temos que caminhar nessa perspectiva. Trazer o reino de Deus para a terra. Trazer o reino de Deus para a nossa cidade, para o nosso bairro. Trazer o reino de Deus para esse mundo corrompido. Aí sim. Agora não, nós ficamos brigando por causa de comida, por causa de bebida. Em vez de fazer aquilo que a oração do Pai Nosso nos ensina. Venha a nós o teu reino. O seu trono, diz o salmista, está estabelecido no céu, mas o seu reino domina sobre tudo. E quando a igreja está no centro da vontade de Deus, ela reina juntamente com Cristo. Então vamos fazer a vontade de Deus. Último. É errado não ser ponte de união entre os irmãos, se possível. Versos 19 a 23. Por isso, esforçamo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem.
É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Uma vez que somos súditos do reino de Deus, nós promovemos a paz e a edificação mútua entre os irmãos. Os membros do reino celestial devem buscar maneiras de promover a paz e a edificação entre os irmãos. Fortes e fracos não são inimigos, mas irmãos em Cristo. O comer ou o beber não deveria servir de empecilho para a unidade dos irmãos. Por isso o apóstolo Paulo diz que devemos buscar promover a paz e a edificação e não a guerra e a separação. Portanto, se necessário, até a abstinência de beber ou comer na presença dos fracos, os fortes devem fazer. E por quê? Para evitar a queda, o escândalo e a discussão com os fracos. O forte é responsável pelos fracos, pois sem os fortes a igreja seria composta só por fracos. Se o forte não compreender sua responsabilidade diante do fraco, significa que ele também é fraco. Afinal, bem-aventurado é o que tem a consciência tranquila quanto ao que come. Pois o que come com consciência pesada não come por fé, e o que não come por fé está pecando. O forte que come de tudo come de consciência tranquila, mas aquele que é fraco, que come carne, bebe vinho, sem ter certeza se é certo ou errado comer, come sem fé, assim sendo, peca contra Deus e sua própria consciência. Porque esse é um grande ponto. Tem gente que quer dar um de forte, mas ele é fraco. Ele fala assim, não, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Mas ele não tem certeza daquilo que ele está fazendo. Ele tem, na sua consciência, ele julga que ele está errado, ele está indo com a manada. Mas ele não tem nem fé suficiente para fazer aquilo que ele está fazendo. E quando ele faz algo sem fé, ele peca contra Deus e contra a sua própria consciência, porque ele não tem fé suficiente para entender que aquilo não tem problema nenhum. Tem um monte de gente assim. Tem gente que nasceu dentro de um contexto e se limitou de uma série de coisas. E aí agora estamos vivendo um outro contexto e a pessoa fica em dúvida. Digo pra você, se você não tem fé pra fazer certa coisa, não faça. Se você não tem fé pra certas coisas, fica na sua, meu amigo. Fica onde você tá mesmo. Não tem problema nenhum. Tudo que façamos, como disse lá anteriormente, ontem, capítulo 14, 1 a 12, tudo que você faz para o Senhor. Então, se você está fazendo isso, faça para o Senhor. Você está se privando de algo que, biblicamente, não tem necessidade de você se privar, mas você entende que esse é o certo a fazer, faça. Faça para a glória de Deus. Agora, se você entende que isso não é um problema, fica na sua. Mas se isso for um problema para o teu irmão, prive-se, abstenha-se. Tem coisa que a gente não precisa fazer no meio do público. Tem coisa que é lá na tua casa. É na particularidade, porque tem gente que tem maturidade para lidar com tudo. Às vezes, convicções que você tem sobre determinados assuntos, fica na sua. É você e você diante de Deus. Acabou. Se for para criar polêmica, se for para criar discussão inútil, sem importância, fica quieto. Morreu o assunto. Vamos cortar o assunto. Acabou aqui agora. Porque não é todo mundo que tem maturidade para ouvir sobre tudo. Não é todo mundo que tem argumento para defender aquilo que acredita. E às vezes a pessoa pode carimbar você, recriminar, criar toda uma situação desnecessária. Se a gente pode evitar certas coisas, a gente deve assim fazer. O que a gente tem que ter é uma consciência tranquila diante de nós mesmos e diante de Deus e diante da sua palavra. Que é isso que traz conforto ao nosso coração. Às vezes eu fico observando lá no Instagram alguns pastores famosos, inclusive, respondendo aquelas caixinhas de perguntas, e eu fico impressionado com a quantidade de perguntas sobre determinados temas que não têm relevância nenhuma. São questões de foro pessoal. E a pessoa parece que joga aquela pergunta lá como o seguinte: se o pastor disser que sim, eu vou. Se ele disser que não, eu não vou. Por quê? Porque não tem certeza de nada.
No coração ele já sabe o que ele pensa, mas ele fica com medo, fica, receoso de certas coisas. Meu amigo, a gente tem que avançar, tem coisas mais importantes para nós perguntarmos. As caixinhas de pergunta lá que a gente vê direto, é o pessoal perguntando sobre se pode tatuagem ou se não pode, se pode ouvir música secular ou se não pode. Tantas coisas, e aí eu fico observando essas coisas que são tão, sabe, sem importância, relevância, substância, conteúdo. Então é uma questão pessoal. Porque a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, por exemplo, a música secular. Que na verdade essa ideia de secular e sacro, né? Essa ideia que muitas vezes existe, o sagrado, o profano, eu tenho dificuldade com essa separação, com essa dicotomia que a gente faz. Porque a gente tá no mundo. Você compra, você vende. Você é um ser humano normal, você tá no mundo. O mundo é o mundo de Deus, quem criou tudo isso aqui é Deus. O pecado corrompeu o mundo, mas o mundo, por exemplo, criação, o que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, que mundo que é aquele? É um mundo sistema, dominado por Satanás. Mas o mundo, por exemplo, pessoas, devemos amar. O mundo é ecossistema, criação de Deus, devemos amar e cultivar, preservar. Aí eu fico vendo as pessoas falando, isso é coisa do mundo, isso é coisa de Deus. Peraí. No passado existia muito disso, né? A TV é do diabo. Aí vem o celular é do diabo. O diabo tem nada. O que o diabo tem, gente? Não tem nada. Tudo foi criado por Deus. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Satanás não tem nada. Ele quer dominar as coisas. Ele quer se apropriar das coisas como se ele fosse dono, usurpar uma posição que não é dele. E aí tem crente que fica dando coisa pro diabo que Deus não deu. A gente tem que trazer o reino de Deus pra terra. Tudo aqui é de Deus, meu amigo. A praia é de Deus. Aí tem crente que fala assim, não vou pra praia. Não vai pra praia, você é bobo. Você não vai pra praia porque você é bobo. Jesus pregou nas praias. Quem criou a praia? Foi o diabo que foi criar a praia em nome de Jesus? Foi Deus, meu amigo. Foi Deus. Aí tem crente que não tira férias, morre trabalhando, não descansa e depois ainda culpa o diabo. Não, cartão de crédito é do diabo. Não, o cartão de crédito é benção, é só você saber usar. É um recurso, uma ferramenta. Não tem nada é do diabo. No passado o pessoal falava assim, a camiseta é do diabo, é a bateria do diabo, tudo é do diabo, gente. Não é não, meu amigo. A gente tem que entender que tudo que é colocado na minha mão e na sua mão deve glorificar Deus. Seu celular tem que ser um celular que glorifica Deus. A televisão que você tem que ser uma televisão que glorifica Deus. O seu passeio na praia tem que ser um passeio que glorifica a Deus. Se você entender que tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você conquista, glorifique, exalte e bendiz o nome de Deus. Acabou. Cadê o diabo nessa história? O diabo foi embora. Aí, por exemplo, a música secular. Tem música secular que ela entra dentro daquele parâmetro de Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Agora, tem coisa que não entra dentro desse parâmetro. Que é baixaria. Que é coisa que não edifica, que é coisa que não importa. Você não vai colocar seu ouvido diante dessas coisas. Agora, se aquilo não tem letra de música secular, que é uma poesia. Tem mais letra e mais fundamento que muitos hinos. E tem hinos, nós que não é secular, que a gente não considera secular, mas é mais secular do que a gente pensa. É mais profano, mundano. E tem mais blasfêmia do que muita música não cristã. Tudo é uma questão de que avaliação. Quem tem que avaliar somos nós, avaliar o que é a luz da palavra de Deus. E às vezes a gente fica limitando-se sobre certas coisas porque a gente não entendeu nada. A gente quer criar uma cerca, a gente quer criar um muro, ao invés de nós criarmos uma ponte. Que vocês entendam isso. Que esse capítulo, e leia e releia várias vezes esse capítulo para você entender. Porque tem muita coisa aqui para ser aplicada para a nossa vida. Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.